Quando sujo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Está instalada a nossa mesa dos trabalhos dessa noite e agora eu peço ao nosso secretário que faça a leitura do edital da reunião dessa noite. Por favor, Sérgio. Sociedade Esportiva Palmeiras, Conselho Deliberativo, edital de convocação. José Ângelo Vergamini, presidente do Egrégio Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Palmeiras, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os senhores conselheiros para comparecerem à reunião ordinária que fará realizar no dia 28 de maio de 2012, segunda-feira, com início às 19 horas em primeira convocação e às 20 horas em segunda e última, com qualquer número de conselheiros, na forma do disposto do artigo 83 do Estatuto Social, nas dependências da Academia de Futebol, a Avenida Marquês de São Vicente, 2650, Barra Funda, para atender a seguinte ordem do dia. A. Menção honrosa e entrega de placa comemorativa ao nosso goleiro Marcos Roberto Silveira Reis, pelos membros do Conselho Deliberativo, por sua dedicação à Sociedade Esportiva Palmeiras, conforme deliberado na reunião ordinária de 26 de janeiro de 2012. Posse temporária de conselheiro. Entrega de diploma de associado benemérito. Comentários e informações do presidente do Executivo sobre a administração da Sociedade Esportiva Palmeiras. E informações da Comissão de Obras do Conselho Deliberativo e da Comissão de Obras da Diretoria Executiva sobre o andamento das obras da Arena. São Paulo, 12 de maio de 2012, José Ângelo Vergamini, presidente do Conselho Deliberativo. Está lido, presidente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do ministro Aldo Rebelo, ministro de Esportes, que com sua agenda altamente concorrida, né, atendeu com entusiasmo o nosso convite para participar dessa homenagem ao nosso atleta e ídolo Marcos. Né? Quanto ao ministro Aldo, nós não poderíamos perder a oportunidade de registrar a sua presença com uma singela homenagem. Vamos, né? Eu vou, inclusive, citar algumas coisas aqui, como se fosse um mini, não um currículo, mas algumas coisas em função do ministro Aldo, em função do Palmeiras. Né? Então, nós temos aqui, além da sua função como ministro, trata-se de um palmeirense que conhece como poucos a história do nosso Palmeiras. Por exemplo, nomes, datas, títulos, inclusive elevando o nome do Palmeiras nos mais diversos fóruns. Tornou-se sócio individual em 6 de 1 de 2005 e em 20 de 12 de 2007 transferiu-se de sócio individual contribuinte para sócio familiar remido. Então, para quem não sabia, não estava sabendo, o nosso ministro Aldo Rebelo é também nosso companheiro, nosso associado, como nós aqui. Né? Isso realmente é uma honra. Bom, nós, como eu disse a vocês, nós vamos prestar uma homenagem ao nosso ministro e companheiro nosso aqui. Né? Eu vou considerar não, é uma homenagem que eu considero como da comunidade palmeirense. Seria uma homenagem dos conselheiros, dos diretores e associados. Tá? Então é isso. Boa noite. Ministro, é uma honra ter um palmeirense tão ilustre aqui conosco nessa noite. Nada mais justo e nada mais gratificante para nós todos presentear o senhor com uma lembrança em nome de todo o Conselho
de todos os palmeirenses. Muito obrigado. Ministro, parabéns. Bom, não é de agora que o nosso ministro vem tentando ajudar o Palmeiras. Tenho estado com ele muitas vezes e o ministro sempre muito carinhoso com o Palmeiras, muito dedicado, vem sugerindo e vem tentando ajudar o Palmeiras em todos os sentidos, né? Nós temos o centenário em 2014. Então a ideia da presidência, da diretoria, nós vamos montar uma comissão para elaboração das festividades do centenário. A primeira pessoa que eu queria convidar para compor essa comissão das festividades do nosso centenário é o ministro Aldo Rebelo, que nos trará muitas contribuições para a gente poder fazer um belo de um ano de 2013, 2014, comemorando os 100 anos do Palmeiras. Muito obrigado, ministro. Ler os dizeres da placa oferecida ao nosso ministro Aldo Rebelo. Sociedade Esportiva Palmeiras, com satisfação e orgulho, homenageia o ilustre ministro do Esporte, Aldo Rebelo, José Aldo Rebelo Figueiredo, por seu amor e fidelidade com as cores alvismeraldinas. Conselheiros, diretores e associados. Palestra Itália, 28 de maio de 2012. Dando continuidade à nossa homenagem, agora nós vamos homenagear aqui o nosso Marcos, né? O item A é menção honrosa em entrega de placa comemorativa ao nosso goleiro Marcos Roberto Silveira Reis, pelos membros do Conselho Deliberativo, por sua dedicação à Sociedade Esportiva Palmeiras, conforme deliberado na reunião ordinária de 26 de janeiro de 2012, e foi aprovado, sem dúvida, como por unanimidade, essa homenagem ao Marcos. Eu vou passar agora a palavra ao nosso ex-presidente Carlos Bernardo Faquina Nunes, para falar algumas palavras sobre o Marcos, porque o Carlos era o presidente na época em que o Marcos veio para o Palmeiras e tal. Então passo a palavra ao nosso companheiro Carlos para que... Boa noite a todos, senhor presidente, senhores componentes da mesa, excelentíssimo senhor ministro, meu caro segundo filho Marcos. Antes de tudo, a casa há de me permitir, do fundo do coração, agradecer o ministro Aldo Rebelo, até porque senão não teria outra oportunidade. Mas um caipira como eu, nascido, crescido em fazenda, uma pessoa que vive até hoje da agropecuária, não podia deixar de elogiar o trabalho que esse homem fez sobre o Código Florestal. O trabalho que esse homem fez pelo Brasil, poucas pessoas da cidade têm alcance de poder imaginar o trabalho que ele teve. Estão tentando, evidentemente, deformá-lo um pouco, mas da forma que ele apresentou, só um homem muito digno, muito honrado, olhando para o Brasil, é que podia ter apresentado aquele trabalho. Muito obrigado, ministro.
Agora ao nosso amigo Marcos. Marcos, o certo é que dentro desta comunidade, de todos os companheiros aqui presentes, existem oradores muito mais qualificados a poder dar uma dimensão daquilo que você representou e representa e representará sempre para o Palmeiras. Todavia, por indicação do nosso presidente, Dr. José Anjo, eu fui destacado a falar. E não poderia me furtar de dizer a você daquilo que você sempre representou para o nosso clube. E isto veio moldado de uma cidade chamada Oriente. Não é um atleta que se forma de alta performance como o Marcos, que vence na vida a troco de nada. Não, ele veio gabaritado por um pai, por uma mãe e por uma família. E soube continuar a dar, aqui em São Paulo, aquele andamento de formação de um homem na acepção da palavra. Eu verdadeiramente sou até suspeito para falar de você, porque além da amizade que você tem com meu filho, o carinho que você sempre mereceu de todos nós sempre foi muito grande. Todos os adjetivos possíveis já foram dados a você pela imprensa, pelos companheiros, pelos amigos, pelos palmeirenses e até por aqueles que não são palmeirenses. Não é qualquer um que consegue isso. Então, não é um adjetivo que vá ali honrar muito mais. Eu procurei até um verso que pudesse trazer a você, de qualificá-lo do quanto você é importante para todos nós. Todavia, não encontrei também. Então, cabe a mim dizer em nome da sociedade, dos palmeirenses, de toda a coletividade e até do próprio futebol. Eu acho que com a presença do ministro aqui eu posso até dizer em nome do esporte brasileiro uma palavra que é muito nobre dentro do nosso vocabulário e é o que você merece. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Bom, gente, eu não vou falar muito aqui não, porque você sabe que eu com o microfone na mão sou um perigo, né? Então eu vou ler os dizeres da placa aqui. O Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Palmeiras, com satisfação e orgulho, homenageia o lendário goleiro Marcos Roberto Silveira Reis, orgulho da coletividade palmeirense, expressão maior do desporto nacional, exemplo de retidão moral e esportiva, padrão de comportamento para a juventude brasileira. E eu queria falar só uma coisa assim, que às vezes quando me falam que o Palmeiras vai me fazer uma homenagem, posso falar muito que eu choro. Eu fico pensando, falo, o Palmeiras vai me homenagear, cara. E eu só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de vestir a camisa do clube que eu sempre amei desde moleque. Então, eu que agradeço a vocês por essa homenagem. Obrigado. Vou aproveitar a oportunidade, porque eu tenho um breve relato aqui sobre o Marcos, eu gostaria de falar, porque a noite é oportuna. O Marcos está conosco desde 1992. Dentre muitas alegrias e muitos jogos e muitas atuações, o fantasma da contusão assombrou o nosso Marcos. E os palmeirenses tirando de cena nosso São Marcos, por várias vezes, e uma delas por mais de 11 meses.
foi eleito o terceiro melhor goleiro do campeonato brasileiro e foi eleito o terceiro jogador mais popular do mundo pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, organização reconhecida pela FIFA, responsável pela divulgação de todos os recordes do futebol, bem como também as suas estatísticas. Nessa eleição, Marcos ficou na frente de Messi, Ronaldinho, Gaúcho, Kaká e Cristiano Ronaldo. Do início até a última atuação profissional, em 18 de setembro de 2011, muitas histórias, muitas emoções e muitas alegrias. E anunciando a sua aposentadoria, Marcos recebeu homenagem de mais de 5 mil palmeirenses, mas não só os palmeirenses que reconhecem as inúmeras qualidades de Marcos. Esse excelente ser humano foi capaz de atrair a simpatia e a admiração de todos os torcedores de todos os times do futebol do Brasil e até dos nossos rivais. Então não foi à toa, é por seu histórico e por sua personalidade, por seu caráter e por sua dedicação que temos a honra de ter entre nós os palmeirenses o embaixador do centenário, o nosso goleiro Marcos. Senhores conselheiros aqui presentes, senhores dirigentes, eu creio que, em primeiro lugar, a homenagem que recebi é resultado da generosidade, da bondade dos senhores. O compromisso que tenho com Palmeiras é um compromisso que trago da minha infância, lá do interior de Alagoas, da roça onde nasci. Às vezes me perguntam aqui, mas por que não torceu por um clube A ou B? Eu digo simplesmente porque eu não conhecia. Eu sabia que existiam o Santos por causa do Pelé, o Botafogo por causa do Garrincha e o Palmeiras por causa das suas glórias, da sua história, das suas conquistas, por ter sido o clube de São Paulo a excursionar ao Nordeste, por ter sido um dos primeiros a ter jogadores nordestinos, por ter tanta familiaridade, ser um nome tão telúrico, tão brasileiro, cantado pelo poeta Gonçalves Dias, em Minha Terra Tem Palmeiras, batizando o nome de cidades por todo o Brasil, de Palmeiras das Missões no Rio Grande do Sul, Santa Cruz da Palmeiras em São Paulo, Palmeiras dos Índios. Então, em todo canto, para onde você olha, tem Palmeiras. Então, é um clube, na verdade, de um nome genuinamente nacional, integrando a nossa natureza, o nosso meio ambiente, o nosso ecossistema e o nosso vocabulário. Então, é o compromisso que eu tenho com uma instituição do meu país, com o Palmeiras. Então, recebo essa homenagem como uma generosidade, ao contrário da homenagem que se presta aqui a esse atleta, a esse jovem, a homenagem que já foi prestada a Marcos, agora lhe comunico oficialmente, a presidente da República, a presidente Dilma Rousseff, concedeu a você a maior honraria esportiva do país, a medalha do mérito esportivo. Nosso presidente citou aqui uma série de registros e de referências na carreira do Marcos, mas esqueceu de dizer que ele foi o primeiro e o único goleiro na história da Copa Libertadores da América a ser escolhido como o melhor jogador do torneio, em 99. E olhe que na Copa Libertadores já jogaram os monstros do gol do futebol latino-americano. de Mazurkieves, Serras, Rodolfo Rodrigues, Valdir, nosso Valdir de Moraes, Emerson Leão, o Rogério Ceni, o Dida, todos eles já jogaram a Copa Libertadores. Mas o único goleiro que ganhou o título de melhor jogador desse torneio, na posição de goleiro, foi o nosso camarada Marcos. Parabéns. A referência
que faz a presidente Dilma ao conceder a medalha do mérito esportivo ao Marcos não é apenas a sua trajetória de atleta, de esportista, é a sua trajetória de cidadão, de homem simples, de homem que tem lealdade, de homem que sabe fazer renúncias quando valores se impõem de forma superior, como foi a decisão de permanecer no seu clube, de permanecer fiel à sua história, de permanecer no Palmeiras no momento em que o nosso clube vive uma situação de adversidade. Então, prezado Marcos, a homenagem que o Palmeiras, que o Conselho do Palmeiras lhe presta hoje, a homenagem que a Presidente da República, não conheço uma outra medalha do mérito esportivo concedida esse ano, só conheço essa, que foi concedida a você por decisão da Presidente. O Ministério do Esporte também, anuncio aqui oficialmente, prestará como Ministério do Esporte uma homenagem também à sua trajetória, porque você não valoriza apenas o futebol, você valoriza o profissionalismo dentro do futebol, você valoriza aquilo que dentro do futebol é o motivo da fantasia, da paixão e da fidelidade dos torcedores, que é o amor à história e ao clube nos seus momentos de glória e nos seus momentos de tragédia, porque nenhuma instituição digna de pertencer à história vive sem glórias e sem também momentos de tragédia. A nossa grandeza reside exatamente aí. Só tem glórias quem tem história, só tem tragédias também, dores e sofrimento quem é protagonista e quem tem uma história de conquistas como a que tem a Sociedade Esportiva Palmeiras. E você não precisa fazer declarações, não precisa ser um exímio orador nem propagandista, porque você sempre foi um rapaz tímido, humilde, você nunca foi celebridade de andar atrás de holofotes. E as pessoas percebem isso. Os torcedores do nosso clube percebem isso. Os torcedores dos outros clubes percebem isso. É por essa razão que você é querido e respeitado, não apenas pela torcida do Palmeiras, mas por todo o povo brasileiro. É por essa razão que governadores de todo o Brasil abrem as suas agendas para recebê-lo com carinho, com deferência, não apenas pela instituição que você representa, que é uma instituição nacional, mas também pelo seu caráter, pela sua atitude e pelos valores que você pratica, que você defende e que você divulga. Portanto, prezado presidente Arnaldo Tironi, prezado presidente do Conselho, Ângelo Vergamini, prezado Marcos, esse é um momento de orgulho para a nossa história e para a nossa trajetória. E sei que a Sociedade Esportiva Palmeiras continuará descortinando o seu futuro de instituição nacional. Segundo as estatísticas, um dos 3 únicos do Brasil, ao lado do Flamengo e do Vasco da Gama, que tem mais torcedores fora do seu estado do que no seu estado de origem. Só 3 clubes no Brasil conseguem essa proeza: o Flamengo e o Vasco no Rio de Janeiro, e o único é o Palmeiras de São Paulo. Tem uma legião de torcedores fora do seu estado de origem maior e mais numerosa do que a do seu próprio estado. Sei que enfrentamos numa agenda de discussão, de eleições diretas, de democratização. Eu sei que esse é o futuro também do nosso clube, e sei que os sábios conselheiros da Sociedade Esportiva Palmeiras saberão persistir no caminho de fazer com que mais garotos de todo o Brasil e de São Paulo, mais crianças e garotos
da nossa cidade de São Paulo, do nosso estado de São Paulo, de Alagoas, do Acre, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, continue a ter motivo, a ter orgulho de levantar a bandeira alviverde. Glória do nosso time, da história do futebol de São Paulo, da história do futebol brasileiro e do nosso povo e da nossa pátria. Parabéns, Marcos, parabéns, Palmeiras, e muito obrigado. Bom, dando continuidade, eu vou pedir à nossa companheira Neiva, porque é o seguinte, o Marcos hoje era para ter vindo a sua esposa e a sua filha, mas ela teve, a filha parece que esteve, e ela está gripada, e não foi possível a vinda da esposa e da filha como estava programado. Então, o Marcos, aí uma coisa de for para que leve para a sua esposa e como se ela estivesse aqui presente, viu, Marcos? Tá? Eu só queria agora, então, mais uma vez, agradecer o nosso Marcos, né, de estar aqui conosco e ter a oportunidade do Conselho fazer essa homenagem a você, que era o mínimo que nós poderíamos estar fazendo por tudo que você fez pelo Palmeiras e continua fazendo. Viu? E também ao nosso ministro Aldo Rebelo, né, que eu tive sorte e a oportunidade de estar aí umas 3 ou 4 vezes e ter conversado e conhecido ele um pouco mais e agradecer e ficar feliz dele ter atendido aí o nosso convite tão gentilmente, está aqui para abrilhantar essa homenagem ao Marcos. E como eu disse, nós não poderíamos perder essa oportunidade também de fazer uma homenagem, né, por tudo que vocês têm feito pelo Brasil e pelo Palmeiras, né, como seu time de coração. Mas enfim, eu quero então, nós vamos encerrar essa primeira parte, né, como eu havia dito, vamos dar um intervalo aí de uns 15 minutos e depois nós damos continuidade à nossa reunião ordinária depois. Muito obrigado a todos por essa primeira parte. Acredito que foi muito agradável essa coisa.